Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conteúdo Natural, onde eu falo aqui sobre a alimentação natural dos cães e como podemos fazer para promover uma maior longevidade para os nossos cães. E hoje eu vou conversar com uma aluna que fez o meu curso de alimentação natural, o Nutricão Saudável. E conversar com ela hoje vai ser muito importante e interessante para desconstruir uma das principais objeções que eu recebo de muitos tutores, principalmente os tutores que têm 2, 3 ou mais cães. Esses tutores, eles costumam me falar: nossa, doutor, eu tenho 3 cachorros, como é que eu vou conseguir fazer alimentação natural para todos eles? Vou gastar muito, vai ficar muito caro e vou gastar muito tempo. Bom, essa tutora, minha aluna, que eu vou conversar com ela hoje, ela tem 6 cães. Desses 6, 5 foram resgatados da rua. E ela faz alimentação natural para todos eles. Então, eu vou conversar com ela e para a gente ouvir o seu depoimento e ela nos contar como é que ela consegue introduzir na sua rotina essa alimentação natural para 6 cães. E para quem aí está me assistindo, antes que imagine que ela tem tempo, que ela não faz nada da vida, muito pelo contrário, ela trabalha, inclusive ela trabalha num hospital veterinário, e eu acredito que ela seja auxiliar de veterinário, depois eu confirmo com ela, mas ela inclusive faz plantão de madrugada, e mesmo assim ela promove a alimentação natural para todos os seus cães. E é o que eu sempre falo: não é questão de falta de tempo, é questão de prioridades e boa vontade. Se a pessoa colocar a saúde do cachorro, colocar a qualidade de vida do cachorro em primeiro plano, em primeiro lugar, através da alimentação natural, ela vai conseguir arrumar um tempo para proporcionar isso. Fazendo isso lá na frente, com certeza, o cliente, o dono do cachorro, vai economizar tempo e dinheiro, evitando ter que levar no veterinário, evitando ter que gastar com medicamentos, evitando de ter que disponibilizar tempo para ir no veterinário, para fazer tratamentos. Então lá na frente ela vai economizar tempo com saúde. Aí a pessoa fala que não tem tempo, mas aí você vai ver todos os seriados da Netflix dela tá em dia, não perde nenhum episódio do Big Brother. Enquanto isso, o cachorro dela tá lá só engordando e tendo um envelhecimento sem qualidade de vida. Eu vou chamar ela aqui, é a Luciana. Oi? Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tudo bom? Ai, tudo bem, doutor. Aí, essa É que eu não sou muito adepta das tecnologias. Só da comida. Tranquilo. Quem que é aquele ali? Quem que é o baixinho que apareceu ali? É o Augusto. Foi Augusto? por ele que tudo começou. Ah, é? Eu tava contando aqui que você tem 6 cães, né? Eu tinha 7, infelizmente eu perdi um, agora dia 14 de março vai fazer um ano, que também foi resgatado com muita idade das ruas, e também era adepto da alimentação natural. Mas eram 7, agora estamos em 6. Então, antes de eu chamar você, eu estava fazendo uma introdução e falando que conversar com você vai ser muito legal, porque você vai quebrar uma objeção que eu recebo de muitos tutores. Que às vezes a pessoa tem só um cachorro e já fala que não tem tempo. Mas eu ouço muito de pessoas que têm 3, 4 cães que falam que não tem jeito porque tem muito cachorro e vai gastar muito tempo e muito dinheiro. E você faz para 6 cães. E também não Isso é mesmo. questão de... Você também não tem tempo sobrando. Você trabalha numa clínica, Não. num hospital veterinário, né? Trabalho no hospital veterinário, Você é né, no auxiliar centro de diagnóstico. Eu sou, e esse ano eu inicio minha graduação na medicina Vai veterinária. começar na faculdade? Vou começar Legal. a faculdade, né, até para poder ampliar mais esse lado da alimentação natural. Sim, interessante. Né, mas sou auxiliar, eu sou formada em auxiliar veterinário há 8 anos já. Sim. Então Muito tenho bom. bastante vivência clínica. Então você sabe muito bem quantidade de doenças que a gente vê hoje, né? E muitas das pessoas elas só preocupam com a alimentação depois que o animal já está doente. E aí que é um alimento milagroso, mas o alimento ele não funciona como medicamento,
que tem uma ação imediata. O alimento, a função dele é a longo prazo, né? Sim, Então, com certeza. a gente tem que conscientizar as pessoas, a gente fazer essas pessoas colocar na cabeça delas para pensar agora a colocar a alimentação para prevenir no futuro. Sim, com certeza. Que nem, por exemplo, o Augusto, ele era um cachorro que por 4 anos da vida dele, ele vivia sempre tendo aquele vômito biloso, passava muito mal, tinha muita gastrite. Por mais que nós investíamos naquelas rações, as tops do mercado, as mais caras, as importadas, nunca melhorava. Então, eu aí tive conhecimento, isso há 7 anos atrás era até um pouco escasso, não tinha muito conhecimento, muitos 7 anos veterinários atrás não ouvi voltados, ninguém falar disso. não ouvia. E eu fui buscar isso por benefício dele, porque eu falei, eu não posso ficar sempre levando ele para tomar medicação, e eu quero que ele tenha qualidade de vida, né? Ser tão pequenininho, sem qualidade de vida e com tão pouca idade. Foi aí que eu busquei os cursos, eram bem escassos na época, né? Fiz o primeiro, comecei com o Augusto e vi que deu certo, que ele começou a ir menos ao veterinário, tudo, né? Ficou com um pelo mais robusto, ficou mais feliz. E aí disso os outros foram chegando, agregando a família e eu fui introduzindo com todos eles. A partir do momento que você começou a estudar sobre alimentação natural, em quanto tempo você conseguiu introduzir na rotina do Augusto a alimentação natural? Demorou muito ou como é que foi esse processo? Foi muito rápido, acho que eu fui até rápido demais, eu queria resolver aquilo logo, introduzi, não da maneira correta no começo, até por falta de conhecimento, depois fui agregando conhecimento e fazendo da maneira correta. Ele Uma coisa que sempre... Sim, ele se adaptou muito bem, até porque ele tem um paladar muito seletivo e ele odiava a ração. E aí você então, assim, em pouco tempo você já notou alguma melhora nele? Alguma mudança? Sim, não, vamos dizer assim que num prazo de 6 meses as idas passaram a ser mais espaçadas, o Augusto teve mais disposição, né, ficou mais alegre, mais feliz, né, uma coisa que é até engraçada, a gente que é da área, né, doutora, a gente fala das fezes, do intestino do animal, e assim, nossa, eu falo, meu cachorro tem as fezes mais lindas do mundo, porque é muito bonitinho, ficou tudo reguladinho. Isso é interessante você falar, que é uma outra objeção que eu ouço muito. Muita gente tem medo de iniciar, porque no senso comum a pessoa tem a ideia que a comida solta o intestino, sendo que é justamente o contrário. Porque a ração ela é um alimento que ela é constituída de muito origem vegetal, né, que não é absorvido pelo cachorro. Com certeza. Então o cachorro elimina muitas fezes por conta da ração. Com odor, e a alimentação muito forte também. Absorvível, produz menos fezes. Sim. Você notou isso então nele? Nossa, foi a primeira coisa. A redução de odores, tudo. A ingestão de água também, porque o animal que se alimenta de ração, ele acaba de comer aquela ração seca e vai lá e bebe água. Parece até aquele processo de quem cria boi, que dá para o boi beber um monte de água. Nelson é de Minas, você sabe. Né? Então, e a gente vê que com a alimentação natural, a ingestão hídrica, ela regula muito bem, porque você está dando uma comida com umidade, uma comida, né, de verdade, como a gente fala. E isso daí, então, também se regulou. Porque também não é legal o cachorro ir lá e come, depois fica aquele estômago estufado. No hospital a gente vê muito isso, é triste de ver. A gente está vendo, inclusive, muitos casos. Falam, né, que não é legal a gente almoçar, comer e já tomar água. E já ingerir aquele monte de água. É isso mesmo. Isso, ele come a ração e sente sede, né? Sim. Porque a ração é um alimento extremamente seco. Já a alimentação natural, em sua constituição, tem até 70% de água. Sim, então, o animal fica naturalmente mais hidratado, né? Isso aí faz também uma outra diferença que você notou. A gestão hídrica, né? O animal fica mais hidratado. Isso mesmo. Sim. Diferença na pelagem, alguma coisa assim também, você percebeu? Ele era gordinho? Sim. Antes? Não, ele não era porque ele odiava a ração. Ele já tentava te avisar. Já falava, mãe, não quero, né? Então ele era um cachorro que ele sempre tinha aquele problema de peso, ele era sempre muito magrinho. Então tinha aquela pelagem do Lhasa, mas quando você tirava parecia um ratinho, bem magrinho. Ele era ruim, né? Ruim de apetite. Sim, muito.
Muito. E aí a gente colocava aqueles agregantes para tentar dar uma palatabilidade, né? E de repente não funcionou. Mas depois E como disso. acontece com muitos Lhasa, esses cachorrinhos que ficam muito tempo sem comer acabam vomitando, né? O vômito bilioso. Isso que acontecia. Aí vinha os casos de gastrite. Deixa eu só dar um alô aqui para Rubi, Tá que é um cheio de amigo fãs nosso, né? A doutora Maiara, querida, ela trabalha comigo, doutor, e ela tá fazendo nutrição. A gente troca muita ideia, eu e a doutora Maiara, uma querida. Tá cheio de fãs seu aqui, hein? Não, são pessoas muito bacanas, queridas. A Rúbia te mandou um oi. Ela é uma querida também, o Miguel. Miguel tem que fazer alimentação natural para Rubizinho, hein, Miguel? Você tem que convencer eles. Vamos ver se a gente convence eles com essa live. Você vai explicar pra gente. Então, essa objeção que eu acho mais bacana, como é que você consegue fazer alimentação natural para 6 cães? Você adotou? Qual foi o processo deles? Você foi pegando na rua? Era cachorrinho com algum problema? Sim, como até a doutora Maiara pode afiançar isso, ela tá aqui na live, ela fala que todos os casos assim que ninguém quer vem para casa da Luciana. Todos os cachorros velhinhos com problema de saúde, aqueles que não são os adotáveis, vêm tudo para cá, né? E o que acontece? Foi lar temporário, eles ficavam aqui em casa, era um cachorro com problema de temperamento ou problema mesmo de saúde, todos eles infelizmente tinham um problema de saúde quando vieram para cá. Temporários até hoje com você. E os temporários que me deram o golpe ficaram aqui definitivos. E aí fui agregando, iam chegando, às vezes chegavam de resgates de amigas minhas, alguns são resgatados meus mesmos, né? E aí ia chegando, eu ia fazendo essa transição. Sim. Até porque eu falava, ai meu Deus, eles ficam comendo ração, quando for para casa do tutor, como que vai fazer? E aí foi ficando e eu ia fazendo essa modulação para poder não ter nenhum problema na transição. Sim, você fazia gradativo. Gradativo. Sim. E como é que você consegue... porque as pessoas acham que para fazer alimentação natural tem que cozinhar todo dia, né? E como é que você faz para eles? Eu não tenho um freezer muito grande, tenho um freezer doméstico. Mesmo sem o freezer grande, eu separo um dia, eu cozinho para os meus cachorros no sábado, que é o dia que eu não estou no hospital, é o dia que eu me dedico a fazer a alimentação deles. Você faz para Graças a Deus, dá para uma semana. Eu faço para uma semana por conta do freezer não ser um freezer doméstico. Deixa eu só abrir pro Benjamin aqui que ele quer sair, peraí. Vai, Benjamin, pode sair. Você cozinha uma vez por semana só, apenas, para todos? Isso, uma vez por semana. Graças a Deus aqui, eu tenho um idoso, né, mas eu não tenho nenhum cão que requer uma alimentação diferenciada, então eu consigo padronizar para todo mundo uma alimentação só, e isso ajuda bastante. Né? O idoso que tem que comer por falta de dentição, ele está comigo há 1 ano e 4 meses, né? Tinha sido desenganado pela medicina veterinária quando ele foi resgatado por mim, né? Até meu chefe, Dr. Rafael, falou assim, ele tem no máximo 3 meses de vida. Está comigo há 1 ano e meio. Ele tem espondilose, ele tem um problema muito sério renal, tinha problema de fígado, já somava tudo com envelhecimento senil, né? Dos órgãos, tudo a idade. Então, assim, era um cachorro que tinha um prognóstico totalmente contra. Né? Então eles falavam, ele não vai viver muito. Ele já era idoso? Muito idoso. Até brinco com as pessoas. Falo, quando você pensar num cachorro idoso, põe mais meio que é o meu cachorro. E você, aí você introduziu alimentação e notou alguma melhora na 100%. E falo para o senhor hoje, doutor. Fizemos um exame nele agora, não tem nem 1 mês, né? E o doutor Rafael sempre pontua isso. Ele fala assim, Luciana, era tudo irregular, com textura de rins, do fígado. Ele falou, era tudo irregular. E hoje, se vê sim o envelhecimento senil, não tem como, é um cachorro de quase 18 anos. Quase 18 anos? Quase 18 anos. Você e a gente tem ele há quanto tempo? Que melhorou. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Um ano e meio. Ele tá bem. E hoje ele infelizmente a gente consegue reverter alguma coisa, o fígado já tá bom, o rim deu uma boa melhorada, até pela idade,
como estava, né? Uhum. Mas ele tem, infelizmente, Alzheimer, ele tem demência senil, Sim. né? Mas a gente consegue, com os nutracêuticos, com a alimentação, dar uma boa qualidade de vida para ele. Ele, Sim. inclusive, corre atrás dos irmãos dele aqui, Ah, então ele consegue ter qualidade de vida. Inclusive, com a alimentação natural, a gente consegue introduzir desde o início uma alimentação natural equilibrada, a gente consegue até prevenir Alzheimer nos cães. Quando o Sim, cachorro chega numa certa idade, quando ele fica idoso, é normal a gente ver o cachorro começar a vocalizar sem motivos, andar em círculos, não reconhecer o dono. E quando ele sim, chegar nessa idade, ninguém vai falar que pode ter sido alimentação, porque é difícil afirmar isso, né? Mas a gente constantemente, a gente oferecer uma dieta com alta carga glicêmica, com muito açúcar, muito carboidrato, a gente eleva o pico de insulina do animal constantemente. E esse pico de insulina, ele causa uma queda drástica da glicemia sanguínea. Essa sim, queda drástica da glicemia é aquele sono que a gente sente quando a gente come um prato cheio de carboidrato, que dá aquele sono irresistível. Os cães também sentem esse sono, e nesse momento começa a morrer neurônios, porque falta glicose no cérebro. sim, Um dia esse processo não faz diferença, mas ao longo dos anos a gente vai ver como um cachorro envelhecer, ele ter um processo de Alzheimer, por exemplo. Então a sim, gente promover uma dieta, principalmente o carnívoro, que ele não precisa de carboidrato, uma dieta e manter o platô de insulina e glicemia dele sempre em níveis controlados, isso aí vai fazer uma diferença muito grande quando o cachorro for idoso. sim. Então, só que a gente, quando aparece problema, é difícil a gente afirmar com certeza que foi a alimentação. A gente vai botar a culpa na genética, vai botar a culpa na É, idade, né? Mas infelizmente. com certeza a alimentação vai influenciar diretamente nesses problemas. E olha, doutor, com esse embasamento, tudo isso, eu falo para o senhor com propriedade, do Augusto, que foi aquele que começou tudo na alimentação natural. 11 anos, né, e fez os últimos exames agora, tudo Perfeito. perfeito, sem nenhum cisto, sabe, os órgãos bonitinhos, nem tem envelhecimento, tudo bonitinho. Até a doutora Rafael falou, nossa, são órgãos de um cachorrinho novo. E Então, para ele assim, você começou com quantos anos? com ele eu comecei com 4 Com anos. 4 anos. Com Sim. 4 anos, né? Então são 7 anos aí que a gente trabalha com alimentação natural bem suplementada, bem feitinha, e eu Uhum. vejo isso no Augusto. Eu recebo casos lá no hospital de cachorros que têm menos idade que ele e Uhum. chegam assim num estado triste. Por quê? Com aquela alimentação seca, só a ração em si, às vezes Industrializado. nem é uma ração de qualidade. Uhum. Infelizmente, o tutor às vezes não é nem porque quer, às vezes ele não tem conhecimento e não compra Sim. nenhuma ração, compra uma ração de baixa qualidade, e aí o animal chega lá, às vezes a gente olha e fala, nossa, quantos aninhos seu cachorro tem? Ah, meu cachorro tem 10 anos. Aí eu olho e falo, meu Deus, o Augusto tem 11, É. não... a Uhum. diferença é gritante Você vê isso no dia a dia, né? no dia a dia, E foi no dia a importante você dia. ter falado uma questão importante. Você falou que faz alimentação certinha, suplementada. Ou seja, Suplementado. muita gente só presta atenção no que eu falo na hora que eu falo que a ração faz mal e a alimentação natural faz bem. A pessoa só presta atenção nessa parte. Mas não presta atenção que tem que fazer da maneira correta, que a alimentação natural não é simplesmente dar resto de comida e o que vier Sim, na sua cabeça. Se você estiver fazendo alimentação natural sem conhecimento e o que vier na tua cabeça, é melhor dar ração. A sim, ração, ela tem uma função. A ração serve para os tutores que não sabem o que dá para o cachorro comer. Então, a ração, pior, por mais que seja um alimento industrializado, ela tem a suplementação que fornece os nutrientes mínimos para o cachorro. Então, vocês aí que estão assistindo, se estiver dando alimentação natural sem conhecimento, eu, como veterinário, recomendo que continue dando ração. A alimentação natural, ela tem as qualidades dela, mas se faltar nutrientes, se faltar suplementação, a longo prazo pode trazer consequências graves sim. para o cachorro. E você sempre fez com muita responsabilidade, porque você já fez curso, buscou sempre conhecimento. Então, com relação a isso, você é um exemplo.
diferente do que, infelizmente, muita gente faz por conta própria, né? Ou sem o aval de um colega, de um veterinário, tem que procurar sim. Como eu sempre tive na área, então eu sempre tive respaldo deles ali para me auxiliarem, para me ajudarem, para fazer os exames corretamente, ver se está tudo certinho. Então tem que fazer tudo direitinho mesmo. Os tutores, eles chegam até para a gente e falam, ai, nossa, me ajuda. Eu falo, olha, tem que fazer assim, assado, procura, vamos balancear, procura a doutora fulana, beltrana, que dá para fazer certinho. Aí, às vezes, um cachorrinho fala, nossa, mas eu vou ter que cozinhar para um cachorro. Para um cachorro já acha ruim, né? A pessoa fala que ama o cachorro, mas na hora que tem que fazer alguma coisa para ele, aí já não é, o amor já não é tão assim também, né? Mas aí os seriados do Netflix dela tá tudo em dia. Tá tudo em dia. Perde um episódio do Big Brother. Enquanto isso, o cachorro dela tá lá só envelhecendo, engordando, tendo um envelhecimento ruim. Aí, quando chega numa tal situação, que é botar a culpa na ração, botar a culpa no veterinário ou no medicamento, né? E quanto tempo você gasta? Você falou que cozinha uma vez por semana apenas. Por semana. Isso mesmo. A comida para 7 dias, para 6 cachorros. Quanto tempo você gasta nesse sábado que você faz a comida? No começo, é que nem eu vejo no seu curso, eu acho a dinâmica excelente, excepcional. Porque como eu já fiz outros 3 cursos, então assim, gosto, até falo para as minhas colegas lá na Help Vet, eu falo, nossa, a didática do doutor é muito legal, é muito bacana, porque alguns cursos que eu fiz, às vezes o profissional ele tem uma didática que é um pouco difícil de a pessoa que nunca trabalhou com isso interagir, entender. Isso a dinâmica é muito legal. Então, assim, às vezes eu vejo você falando assim, doutor, nossa, a pessoa fica com a cozinha assim. No começo ficava. Aí com a primeira vez ficou uma bagunça. Eu demorava 7 horas fazendo comida. 7 horas fazendo no começo. Eu ficava muito perdida, até higienizar tudo. Às vezes eu fazia uma demanda muito grande, me perdia, fazia muitos legumes, fazia menos carne, enfim. Fui adaptando, fui como que eu posso dizer? Pegando a prática. E aí, hoje em dia, eu demoro para fazer, fracionar tudo 3 horas. 3 horas apenas? Então você gasta 3 horas em uma semana para fazer a comida para 6 cachorros. Sim, isso mesmo. E é o que eu falo, no início vai sobrar alimento, vai faltar outros ingredientes, você vai sujar vasilhas que não são necessárias terem sido sujadas. Mas aí eu peço para os tutores não desistirem na primeira, na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta vez. A partir da 6ª, 7ª vez, o processo vai ficando cada vez mais prático, rápido, e aí o processo entra na sua rotina. E aí acaba que fica naturalmente muito mais simples e o processo fica automático, né? E você agora gasta 3 horas. Porque a questão de vontade. De olho, hoje a gente já sabe o quanto de carne tem que comprar, fica uma coisa muito automática. Então é muito mais rápido. Você faz a alimentação crua ou cozida? Hoje em dia, estou fazendo a cozida, né? Mas vou migrar, até depois do seu curso, de algumas coisas que me agregaram, que eu estava na dúvida. Eu vou migrar dos mais novos para crua com ossos, e do meu idoso eu vou continuar ainda com a cozida por conta da dentição, que ele quase não tem dentição. Sim, né? Então esse eu vou manter. Sim, porque por conta de tudo, como diz, tive que estar ganhando, a gente não mexe. Né? Então com o vovozinho eu vou deixar essa cozida, e dos outros a gente já está providenciando um freezer tudo, e eu vou mudar para crua com ossos, que eu acho muito bacana. Eles já têm o hábito de comer alguns ossos crus, né, ossos carnudos, eu já vou implementando isso também, né, então assim, eu não vou ter grandes dificuldades de fazer essa transição, não, porque eles já comem lá uma asinha de frango, às vezes uma rã, a gente às vezes acha alguma rã assim, com um precinho bacana, quando eu acho com um precinho bacana, que aqui em São Paulo é difícil, mas às vezes tem aquela promoção assim, dá pra pegar, como diz o outro, tipo um presente de Natal. Mas a gente fornece, então eles estão acostumados já. Galeto, que é mais fácil de conseguir. Então ele já tem essa desenvoltura para comer ossos. E você vai ver que na dieta crua,
o processo é ainda mais rápido, né? Porque você não vai ter você não vai ter o processo de cozimento. Com certeza. Então é ainda mais fácil e mais rápido. Você elimina o processo de cozimento. Isso aí já adianta mais ainda o tempo. Agora, uma outra questão é custo financeiro. Você, comparando com uma ração, não as rações, essas rações biribas da vida, de vagabundos, né? Mas uma ração mediana, comparando com a alimentação natural, qual que é o custo que você tem para Eu converso muito isso com meu esposo, porque nós temos aqui, como a gente tem os vira-latinhas, eles têm vários tamanhos. Então tem os grandes, tem os menores, tem os médios, tem os pequenininhos. Eu tenho um vira-lata que tem o tamanho do Augusto, de um Lhasa. Né? Então eu falo assim, a gente teria que ter pelo menos aí 2 tipos de grão. Não dá para ter o mesmo grão para todo mundo. Então se hoje eu pegasse a mesma ração que eu comecei com o Augusto lá atrás, né, quando ele veio para mim há 11 anos atrás, se eu tivesse com aquela ração, eu acho que hoje eu teria um custo até maior. Porque você acha que você gastaria mais dando ração para eles? Sim. Porque hoje, às vezes, as pessoas me questionam e falam assim, mas a proteína, a carne está muito cara, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com o que está ali na oportunidade. Os vegetais, os legumes, eu vou trabalhar com os de época. Então, eu faço feira. O valor já cai uma bastante. Dica importante sua. Entendeu? Então, o valor já cai muito. Da época. Sim, aí o que acontece? As proteínas. Então a gente não vou trabalhar com um filé mignon, trabalho com uma proteína mais acessível para o bolso do brasileiro hoje. Então tem dias que a carne de porco está mais barata. Há um mito muito grande da carne de porco entre os tutores, assim, que eu também às vezes não entendo. As pessoas falam, nossa, seu cachorro come carne de porco? Acho que pensam que é aquela carne cheia de gordura. Não, não é isso. Então, às vezes a gente pega tem lá carne de porco que tem a baixa quantidade de gordura, o lombo, sim, por exemplo, o lombo, né, a picanha suína, que hoje está com um preço muito bacana. A gente sempre pega a promoção no atacadão com um preço bacana, né? A moela. Então, às vezes os feirantes também a gente faz aquela parceria. Então, nessa época agora é de manjubinha, eu vou trabalhar com a manjubinha, em vez de trabalhar com a sardinha. Então a gente vai fazendo todo um combinado ali. Né? E a gente a gente ensina o tutor a fazer substituições parciais da carne, né? Sim. Você pode usar a moela, vísceras musculares, como a moela, coração de galinha, o próprio pescoço, pé de frango, na parte dos ossos carnudos, também é uma boa opção, que não sai caro. E também o próprio ovo, que também é uma proteína barata. Ovo. Né? Os meus cachorros comem ovo 4 vezes por semana. 4 vezes por semana, então. E comem ovo cru, já habituaram. Parcial da carne. Não vai substituir 100%, mas sim, já diminui. Mas entra ali para diminuir um pouquinho. Então, 4 vezes na semana ali eles têm a inserção do ovo. Para os menores é de codorna, para os maiores é o de galinha mesmo. E o que acontece? Como já comem há muito tempo, o ovo dos meus cachorros é cru, não é cozido. Algumas pessoas também se surpreendem. Nossa, come ovo cru, mas eles já têm um organismo preparado e comem lá e adoram. Eu tenho um cachorro aqui, se deixar ele sobe ali no cestinho, capa e se delicia com ovo. Sim, e não vai ter problema algum. A Denise, obrigado pela mensagem. Denise, que ela está gostando muito, está sendo bem. É mais importante do que todo dia eu posto conteúdos, né? Mas a gente ouvir da própria boca do tutor, isso aí abre ainda mais a conscientização das pessoas que estão nos assistindo. Você falou que tem um cachorro com problema de câncer? Você pegou um cachorro que teve tumor? Eu tenho um cachorro, é um famoso vira-lata caramelo. Ele tem 11 anos, já peguei ele, já adotei ele com uma média de 4 anos. E o ano passado, nós fazendo ultrassom de controle, o doutor Rafael viu um cistinho lá de 1 centímetro no baço. Aí já despertou aquele, nossa, e agora? Aí eu fiz toda uma mudança também, reduzi drasticamente o carboidrato, porque eu usava muita batata doce, tudo, diminuí muito bem o carboidrato, só deixando aquela quantidade mínima que é necessária na alimentação cozida.
E refazendo os exames dele agora, a gente viu que não progrediu nada. Ele falou, nossa, não estabilizou. E assim, o meu cachorro que eu perdi, ele vai fazer um ano agora em março, que eu também o resgatei bem velhinho da rua. Ele tinha inicialmente um tumor já no fígado de 8 centímetros. Quando ele veio a óbito, já. Quando ele veio a óbito, o tumor dele tinha 20 centímetros. Com a alimentação, que eu fazia alimentação na época, eu conversei com uma veterinária querida, amiga minha, cetogênica, fizemos a introdução de vários nutracêuticos. Ele faleceu, mas ele nunca teve alteração no perfil dele, no exame de sangue, quando a gente entra naquela parte do hepático. Ninguém acreditava, assim, se mostrasse para um profissional, sem ele ver o cachorro, sem ver um exame de imagem, ele não queria falar que o meu cachorro tinha um tumor de 20 centímetros no fígado. E ficou bem estabilizado. Bem estabilizado e assim, rompendo todas as expectativas, porque o primeiro profissional que detectou esse tumor dele falou para mim, é sugestível já de eutanásia, não sei o que. Eu falei, não. Eu vou ver, vou estudar, vou conversar com os colegas e vou ver certinho. E fiz, e ele rompeu todas as expectativas. Ele tinha o prognóstico de 1 mês de vida, viveu 10 meses muito bem. Então, para cachorro que tem câncer, uma dieta cetogênica com baixa quantidade de carboidrato, isso aí aumenta, dá uma sobrevida para o animal, né? Sim, sim. Porque a glicose, o carboidrato, ele, de certa forma, ele é combustível para o crescimento do câncer. A gente conseguir reduzir, através da alimentação natural, bem equilibrada, a gente consegue reduzir a quantidade de carboidrato na dieta. E com isso, ajuda a estabilizar processos cancerígenos. Então é isso, Luciano. Eu gostaria muito de agradecer, gostei muito do seu depoimento. Isso aí é muito bom para quem tem dúvidas, quem usa desculpas, né? Eu tenho 2 cachorros, vai dar muito trabalho. E você com 6 cachorros gasta só 3 horas na semana, já faz para todos. Sim. Você investe no tempo agora e você tá proporcionando para eles qualidade de vida, vai economizar gastos com veterinários, gastos com medicamentos. E você mesmo diz que está saindo até mais barato a alimentação natural do que a ração que você dava antes. Sim, se a pessoa souber pesquisar, fazer da maneira correta, as substituições corretas, trabalhar com o produto sazonal ali da época, eu acho que se você for pegar uma ração que hoje está uma quantidade até, se eu não me engano, 7 quilos, estão R$300, você consegue fazer ali sim, entendeu? Com um preço muito bom. E só uma colocação, doutor, que eu sempre falo, dizer, uma pessoa esses dias me encontrou no açougue e o açougueiro estava lá limpando as carnes para mim, tirando as gorduras excessivas, né? E ele me perguntou por que eu estava levando aquela quantidade de um produto X, que era grande. E a pessoa falou, nossa, o cachorro come melhor do que eu. Aí eu virei para essa pessoa e falei assim, prefiro gastar no açougue do que gastar na farmácia. Então, assim, é gratificante você gastar com o seu animal, ele te dá você dá saúde para ele, você não vê ele ficar sendo submetido a procedimentos, a ficar doente, a ficar apático. Então, é preferível você gastar com alimento, com vida, do que gastar na farmácia. Essa consciência que você tem, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. Você tem mais consciência porque você trabalha num hospital veterinário, então você vê o custo não só financeiro, mas o custo psicológico das pessoas quando tem o cachorro doente, né? Sim, sim. Então você já tem essa consciência e já trabalha com a prevenção. E a gente, trabalhando dia a dia com a conscientização, talvez a gente consiga abrir a cabeça de mais pessoas para pensar igual a você. Eu espero que as pessoas pensem sim. O animal vive, infelizmente, tão pouco tempo, se for fazer um comparativo com a nossa idade, então por que não proporcionar uma qualidade de vida nesse tempo que ele passa conosco? Sim. A Denise está perguntando se eu posso, mesmo na N cozida, colocar um ovo cru para ele ir se adaptando. Pode sim. Você vendo que o ovo está em bom estado, você pode oferecer para ele sim. A gente tem que procurar procedência em tudo, né, doutora? Seria a mesma comida que eu como, o meu pet vai comer. Sim, você tem que comprar a comida como se estivesse comprando para você.
Nada de procurar promoções em locais mirabolantes, promoções... Comprar num lugar de procedência duvidosa, que nem os suplementos, às vezes a gente falou-se muito no curso da cúrcuma, tudo, eu uso a raiz. É um suplemento que infelizmente as pessoas adquirem mais em pó, que é mais fácil de achar, mas que é muitas vezes falsificado. Então, assim, tem que buscar um lugar de procedência. Sim. E isso com o tempo, na experiência do dia a dia, você vai adquirindo, vai pegando os macetes dos lugares mais baratos, mais em conta. Sim. Você ganha prática não só na preparação, mas também na compra dos alimentos. Você gostaria de deixar mais alguma para a gente finalizar aqui? Eu quero falar para todo mundo, somente para os seus alunos, para os seus seguidores, para os meus colegas também, meus amigos. Procurem informação, procurem bons profissionais. Infelizmente, às vezes há profissionais que, inclusive eu já passei por isso, de veterinários que são contra a alimentação natural. Procure um profissional gabaritado, um profissional que te dê todo o aval, todo o suporte. Hoje a internet também facilita, tem o curso do Dr. Luiz aqui, que foi online, foi maravilhoso. Então, assim, eu já tenho outros cursos e posso falar que o curso dele agregou muito mesmo para o meu currículo, sabe? Então, eu recomendo, façam o curso, sabe? Se dedica, tirem as dúvidas, façam a consultoria, tudo direitinho e agregue qualidade de vida para o seu pet e para você também. Isso aí. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Gostei muito do seu depoimento e você precisando de alguma dúvida, você como aluna, você pode me mandar mensagem sempre que precisar. Pode deixar. Muito obrigada eu também pela oportunidade de poder difundir essa ideia tão bacana que é a alimentação natural. Beleza. Muito obrigado, Luciana. Obrigado a todos vocês aí que acompanharam. Qualquer dúvida que vocês também tiverem, pode mandar mensagem aí nas minhas redes sociais. E até a próxima conteúdo do Conteúdo Natural. Até mais!